Boa noite. Bem-vindos ao STP em linha. Depois do partido ADI ter rejeitado o pedido do Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, para apresentar o próximo Primeiro-Ministro, Amaro Couto, chefe da Casa Civil da Presidência da República, falou dos motivos que estiveram na base da proposta do Presidente. E, nesse quadro, o Presidente da República remeteu uma carta ao ADI solicitando do ADI a proposta de uma individualidade para o cargo de Primeiro-Ministro. E aqui convém dizer que a tradição desde 1991 até aqui tem sido os presidentes da República pedirem aos partidos uma lista com um mínimo de 3 nomes para, dentre eles, o presidente escolher um nome. Desta vez, o presidente pediu apenas uma individualidade, porque os resultados eleitorais estão de tal maneira claros que não se precisa de mais nenhuma negociação entre partidos políticos. As coisas estão de tal maneira evidentes que tem que ser mesmo o ADI a designar a pessoa do Primeiro-Ministro. Portanto, não havia mais trabalhos para solicitar uma lista, porque os partidos políticos não têm negociações para fazer, não têm nada. E também para precisar que a carta do Presidente da República para o partido ADI do dia 27 foi uma carta a solicitar apenas a proposta do nome, a proposta da individualidade para o cargo de Primeiro-Ministro e chefe do governo. A nenhum momento foi solicitada nomes para compor os ministros do governo. Isso é uma tarefa do Primeiro-Ministro. O objetivo dessa diligência tem também um caráter político ou jurídico, porque, como sabem, o Primeiro-Ministro, uma vez nomeado, ele tem a legitimidade jurídica, porque ele tem a nomeação. E é a partir daí que ele pode desencadear os contactos para mobilizar as pessoas para compor o governo. É esse ato de nomeação que lhe dá legitimidade para fazer esses contactos. Portanto, era necessário que ele fosse nomeado para poder fazer esses contactos. Por outro lado, é preciso também reconhecer, e particularmente aqui no nosso país, é assim que as coisas se passam, pode ser que seja também válido para outros países, mas particularmente aqui, todos nós sabemos que no contexto das eleições o país fica parado. E convém reconhecer que há 2 meses para aqui que o país está parado. E nós estamos ainda por cima com um governo de gestão, que nesse quadro da paralisia do país não consegue fazer grande coisa, porque não tem poder de decisão. E nós estamos no último trimestre do ano. E esse contexto todo exige ou aconselha que se tenha um governo com capacidade para decidir. Temos o dezembro que vem à porta, há problemas com o 13º mês, há o problema do orçamento que tem que ser aprovado, há outras decisões, há outros assuntos que às vezes exigem capacidade de decisão que esse governo em gestão não tem. E são todas essas preocupações que levaram a que o Presidente tivesse solicitado ao ADI a indicação da pessoa para o cargo de Primeiro-Ministro, para começar a movimentar os assuntos, de modo que o país tenha um governo em condições normais, o mais rapidamente possível. Na sua intervenção, Amaro Couto afirmou ainda que não há nenhum prazo legal nem constitucional para a nomeação do Primeiro-Ministro e sublinhou que há mais de 20 anos que o país tem uma tradição na nomeação e empossamento do Primeiro-Ministro antes da formação da Assembleia. Por outro lado, é preciso também que fique claro, para que não haja dúvidas, não há nenhum prazo legal, nem nenhum prazo constitucional para a nomeação do Primeiro-Ministro. E o país tem vivido uma tradição quase invariável há mais de 20 anos. Introduziu uma prática para a nomeação do Primeiro-Ministro, nomeação e empossamento, quase há mais de 20 anos. E nós sabemos que de 1991 a 2001 foi o Sr. Miguel Trovoada primeiro Presidente da República, e de 2001 a 2010 foi o Sr. Fadil Menezes Presidente da República.
Nesse período, em 20 de janeiro de 1991, houve eleição legislativa. O governo que saiu dessa eleição legislativa tomou posse em 7 de fevereiro de 1991. A Assembleia Nacional tomou posse em 2 de abril de 1991. Em 2 de outubro de 1994, houve eleição legislativa. Em 29 de janeiro de 1994, no mesmo mês, portanto, em 2 de outubro de 1994, houve eleição legislativa. Em 29 de outubro de 1994, no mesmo mês, tomou posse o governo. E só em 16 de novembro de 1994 é que tomou posse a Assembleia Nacional. Em 8 de novembro de 1998, é a única exceção que aconteceu. Em 8 de novembro de 1998, houve eleição legislativa. Só em 25 de janeiro de 1999, depois se quiserem, podemos conversar para saber o que aconteceu. Só em 25 de janeiro de 1999 é que tomou posse o governo, na altura foi o governo de Poça da Costa. E apenas, e a Assembleia tomou posse, o governo tomou posse em 25 de janeiro, a Assembleia tomou posse em 2 de fevereiro. A Assembleia tomou posse em 2 de janeiro. A Assembleia tomou posse em 2 de janeiro e o governo tomou posse em 25 de janeiro. Foi a única exceção ao longo desses 20 anos. Se quiserem, podemos conversar as circunstâncias em que isso aconteceu. Em 3 de março de 2002, houve eleição legislativa. Em 8 de abril, quer dizer, um pouco mais de um mês de 2002, o governo tomou posse. E só em 18 de abril é que a Assembleia tomou posse. O chefe da Casa Civil concluiu a sua intervenção, garantindo que um presidente da República fica à espera que os deputados tomem posse na Assembleia Nacional para que depois o ADI apresente o próximo primeiro-ministro. Na carta que o ADI enviou ao presidente da República ontem, o ADI deixa entender um outro entendimento em relação a essa tradição que nós vimos aqui. O ADI deixa entender um outro entendimento, porque pensa que agora a sua interpretação da Constituição, porque isso não vem escrito na Constituição, é apenas uma interpretação, que a sua interpretação da Constituição, a Assembleia deve tomar posse antes do governo. Inverteu a ordem das coisas. E, como todos nós sabemos, o ADI teve o voto maioritário dos eleitores e a sua condição é para que o governo seja nomeado depois de os deputados estarem empossados. O Presidente da República, portanto, fica à espera que os deputados tomem posse para que o ADI possa propor a individualidade para ser nomeado Primeiro-Ministro. Devo transmitir a convicção que a estabilidade é o principal fator para a política em São Tomé e Príncipe, pelo que o Presidente da República aguarda serenamente que cada um faça a sua parte, sendo que o Presidente da República vai nomear o Primeiro-Ministro que for proposto pelo ADI, quando o ADI entender que estiverem criadas condições para fazer a proposta da individualidade para o cargo de Primeiro-Ministro. Os novos deputados da Assembleia Nacional tomarão posse no dia 22 de novembro. Esta decisão resulta do encontro realizado esta quarta-feira na Assembleia Nacional entre o presidente cessante da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, os representantes da mesa da Assembleia e os líderes da bancada parlamentar. O presidente cessante da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, e o representante da mesa da Assembleia e os líderes da bancada parlamentar do MLSTP, PSD, ADI e PCD estiveram reunidos no encontro extraordinário com o objetivo de formalizar a abertura da nova legislatura. Entendi que deveria chamar os membros da mesa e os líderes parlamentares para ajudarmos a ultrapassar um pequeno equívoco que tem estado a surgir, que é a questão da data do início da nova legislatura. E então, porque há várias interpretações, eu entendi, ainda enquanto presidente, que deveria
chamar todas as partes para encontrarmos uma solução. Felizmente conseguimos ultrapassar a questão, porque estamos perante uma norma imperativa, temos uma lei eleitoral e a lei deve ser cumprida, e temos um regimento da Assembleia que é um instrumento que regula o funcionamento da Assembleia Nacional. Qualquer desses instrumentos apontam para o 30º dia após a proclamação dos resultados. E fizemos ver e entender às partes de que o Parlamento é casa de leis e o Parlamento não deve atropelar as leis. Se eventualmente no passado nós atropelamos algumas normas, esta não deve ser a nossa prática. Nós devemos dar saltos qualitativos e, infelizmente, para o novo poder a ser instituído, entende que deveríamos encurtar, mas neste momento a Assembleia não está investida de competências para alterar qualquer coisa que seja. Os novos deputados da Assembleia Nacional tomarão posse no dia 22 de novembro. Concluímos que o novo Parlamento tomará posse no dia 22 de novembro e que, caso o ADI entenda que isso poderá prejudicar as situações futuras, o nosso aconselhamento é que essa lei eleitoral seja alterada após o início das funções e que o regimento também seja alterado para que em situações futuras possamos ter um período mais curto para que a Assembleia tome posse. Tendo em conta a Casa da Lei? Julgo que sim. Há interpretações diferentes, mas chegamos à conclusão de que esta é a solução que nós devemos observar a lei. Enquanto a posse do novo governo, o ADI defende que é necessário que a Assembleia esteja formada só para depois o governo tomar posse. Defende essa posição do ADI? Bom, pessoalmente tenho uma leitura disto, né? Eu disse até na reunião de que o meu entendimento é que o governo é um órgão da República com vida própria. Decorre efetivamente dos resultados eleitorais, mas o meu entendimento, é que o governo não é emanação da Assembleia Nacional. São órgãos de soberania, com poderes. É verdade que o governo depende politicamente da Assembleia Nacional e essa dependência política resulta do facto de que o programa do governo é aprovado na Assembleia Nacional, o Orçamento Geral do Estado é aprovado na Assembleia Nacional e o governo precisa de ter uma sustentabilidade política no Parlamento. Sino Pinto, presidente cessante da Assembleia Nacional, na sua explanação, disse ainda que é necessário que entre as partes haja um bom senso e que o país precisa de um novo governo. A decisão do partido ADI em formar o governo após a tomada de posse dos deputados que constituirão a nova Assembleia Nacional não tem produzido consensos no seio dos líderes das bancadas parlamentares do MLSTP, PCD, MLSTP, PSD e PCD. A data de abertura da nova legislatura foi o assunto que predominou o encontro entre o presidente cessante da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, e os líderes da bancada parlamentar do MLSTP, PCD e ADI. À saída do encontro, os representantes da bancada parlamentar do MLSTP e PCD teceram opiniões em relação à decisão do ADI em formar o governo após a tomada de posse dos deputados. Na nossa opinião, estamos perante uma situação de crise política completamente desnecessária. O povo ditou a maioria absoluta a um determinado partido para governar. O povo quer que este partido governe. Portanto, esse partido tem que assumir as suas responsabilidades quanto mais rapidamente possível, independentemente daquilo que são as suas exigências internas, porque aquilo que a ADI pretende são interpretações, são vontades do ADI, não se sobrepõe às normas jurídicas do país. Portanto, encurtar o prazo pode ser feito, a lei é feita pelos homens, os homens podem encurtar os prazos, mas há processos jurídicos
e políticos que devem ser antecedidos desse encurtamento. O regulamento é claro relativamente à data, neste caso, que os deputados de uma nova legislatura deverão ser empossados, e não percebemos como é que pode haver expediente no sentido de nós alterarmos isso. O ADI condiciona a tomada de posse do governo com um ato que deve anteceder, que é o empossamento dos deputados. Nós entendemos que isto não tem relação nenhuma. O governo pode ser empossado, o Sr. Presidente da República, no âmbito das suas competências constitucionais, ouviu os partidos políticos e, em função dos resultados eleitorais, chamou o partido vencedor para apresentar, digamos, a figura do Primeiro-Ministro. Entende-se que o ato subsequente seria empossamento do governo. A ADI recusa-se em fazer isso, quer mais uma vez adiar a solução que a população espera que o ADI traga para a governação do país, porque nós entendemos que seria muito conveniente e benéfico para nós todos que o ADI assumisse quanto possível, o mais urgente possível, aliás digo, a governação do país. Por sua vez, o membro da Comissão Política do Partido ADI disse que o governo estará formado após a tomada de posse dos novos deputados. Nós analisamos tudo aquilo que tinha a ver com a organização, digamos, da tomada de posse dos deputados e, bom, tendo em conta algum postulado, digamos assim, de lei e tudo mais, acabou-se após a reunião, realmente considerar que a data de 22, como vem digamos assim, no regimento, e, enfim, ficou fixado que no dia 22 é que poderá fazer a cerimônia de tomada de posse. E nesse sentido também foi claro, então eu não sou, e nossa bancada dissemos que, então nesse sentido, devemos manter, digamos, essa formação do governo só após aquela data. Porque faz sentido sim, nós estamos em democracia, portanto, muitos membros que poderão eventualmente constituir o governo, um elenco governamental, portanto, sairão dessa nova Assembleia. Portanto, essa nova Assembleia que foi legitimada pelo povo do resultado da segunda 12 de outubro. E daí que nós consideramos que, pronto, faz sentido eles também tomarem posse antes de se falar do novo governo. Então, a ADI não se importa que atropele a lei e que, neste caso, encurtando a data, não estaria a violar a lei? Não, a ADI não foi com o intuito, nem a intenção de atropelar a lei. Por amor de Deus, retiremos isso. Nós fomos com o intuito de flexibilizar as posições e fazer ver... flexibilizar, digamos assim, o entendimento, encontrar algum entendimento, tendo em conta a situação atual, de alguma pressão que há no sentido de haver o novo governo. No encontro foi consensual entre as partes a data 22 de novembro para a tomada de posse dos novos deputados da Assembleia Nacional. O Procurador-Geral da República, Frederico Samba, faz queixa-crime contra Stanislau Afonso, autor do livro Batota do Juiz. Frederico Samba, Procurador-Geral da República, decidiu processar criminalmente o autor do livro Batota do Juiz, do santomense Stanislau Afonso. Segundo Frederico Samba, recaem sobre o autor do livro duas queixas, uma em São Tomé e outra em Portugal, onde o mesmo reside atualmente. Eu tenho uma queixa como cidadão comum. Como cidadão comum, senti-me difamado na minha honra e dignidade, decidi apresentar uma queixa que está a correr neste momento, 6 termos, no Ministério. Tenho um advogado constituído e soube que ele foi, através do advogado, foi notificado para comparecer, para prestar declarações, não é, no Ministério Público, para ser ouvido, e ele furtou-se da diligência, não compareceu. Foi notificado uma segunda vez, não compareceu, decidi ausentar-se do país, e que eu penso que é uma aberração, porque se tem provas devia apresentá-los aqui. E se ele acha que efetivamente esses elementos são suficientes para, enfim, poder indiciar alguma coisa, ele é que seria absolvido, não é? Eu acho que teria muito interesse em colaborar com a justiça, mas faz o contrário. Decide abandonar o país, não apresenta as provas que diz que tem, vai para Portugal e pronto, continua a fazer, portanto, os seus comentários, não é, nas redes sociais, no sentido de continuar a praticar o crime de difamação. E eu, por acaso, já tenho constituído em Portugal uma advogada que está a trabalhar num outro processo relativamente aos factos que ele está a proferir em Portugal. Portanto,
O caso remete a um litígio de terreno na cidade de São Tomé, em que o Estanislau Afonso era uma das partes envolvidas. E na altura, Frederico Samba era o juiz que recebeu o caso a quando da sua entrada no Tribunal de Primeira Instância. Entretanto, Frederico Samba afirma ter tido o processo em mãos 2 vezes e diz que proferiu a sentença a favor do Estanislau Afonso em 2011. Os autores do processo, a autora, neste caso do processo, desencadeou uma providência cautelar, né, que é um processo provisório, um processo, enfim, antecipado, né, em que se pede efetivamente que, em caso de urgência, uma decisão intermédia antes que seja proferida a decisão final. E esta providência cautelar, portanto, foi objeto da minha intervenção, em que eu mandei, portanto, mandei notificar as testemunhas para serem inquiridas e proferi depois a sentença em que eu indiferi a providência cautelar contra o senhor Estanislau Afonso, ou seja, decidi ainda ao favor do mesmo. Depois disso, nunca mais tive intervenção no processo, porque, entretanto, organizou-se os tribunais, na altura em que entrou em vigor a Lei de Base do Sistema Judiciário, Lei 7/2010, em que foram nomeados mais juízes e fui, tanto colocado por deliberação do Conselho Superior de Magistrados Judiciais para o segundo juízo civil. E deixei de ter contato, deixei aquela secção e passei para uma outra. Deixei de ter qualquer contacto com este processo, nem sequer preferi a decisão final, não conheço os contornos da decisão final. Segundo o Procurador-Geral da República, seu nome não consta no processo definitivo. Por isso, Frederico Samba acredita que essa é uma tentativa propositada em difamar o seu nome. Completamente surpreso quando aparece o senhor Estanislau a dizer que não, que faço parte de um grupo de juízes que o prejudicou, que decidiu retirar o terreno, que intentaram o processo contra ele, quando o meu nome não consta cá como autor do processo, que intentaram acusação, e faz confusão porque o livro também é uma aberração, é preciso dizer isto, para quem conhece o direito e está habituado aos termos técnicos, o livro não tem nada em termos de que se possa aproveitar, em termos técnicos jurídicos, nem sequer apresenta provas de corrupção, não apresenta provas nenhuma. E curioso disto tudo, por isso é que eu acho que a intenção do senhor Estanislau em difamar o meu nome é que os despachos que são favoráveis ao mesmo, que os outros meus despachos que eu tive no processo constam no livro. Nenhum dos meus despachos consta no livro. Portanto, houve intenção aqui de difamar. Recorde-se que no lançamento do livro em São Tomé, no passado dia 15 de outubro, Estanislau Afonso proferiu duras críticas ao sistema da justiça são-tomense e acusou o Procurador-Geral da República de perseguição contra sua pessoa. O que motivou-me a escrever esta obra é para ajudar a combater o crime organizado em São Tomé e Príncipe, o crime organizado no sistema da justiça em São Tomé e Príncipe. A obra fala muito sobre a corrupção, sobre o sistema judiciário santomense. Qual é a sua percepção sobre o nosso sistema? O nosso sistema está enrasado de vícios, está enrasado de magistrados judiciais e de Ministério Público cheio de vícios. Este é que é o nosso sistema judicial. Infelizmente, os magistrados têm usado os polícias para os seus objetivos pessoais. E baseaste em que para escrever a obra? Eu baseei na demolição ilegal, abusiva, para fins lucrativos da minha loja, que estava em funcionamento há 7 anos. O que é que tu esperas com a escrita? Eu espero a perseguição do procurador do Ministério Público, que já começou a perseguir-me. Ainda segundo o Procurador-Geral, o autor do livro abandonou o país sem se apresentar à Justiça, mesmo depois de ser notificado 2 vezes para comparecer no Ministério Público, a fim de ser ouvido e apresentar as provas documentais que diz ter contra Frederico Samba. A Fundação da Criança realizou ontem uma atividade para a comemoração da abertura oficial da Escola Aberta. Frederico Samba, Procurador-Geral da República. Escola Aberta é um espaço de educação não formal que nasceu da necessidade que a Fundação Criança e da Juventude sentiu em proporcionar às crianças santomenses um espaço de complemento à formação escolar. Por isso, a Fundação realizou ontem com as crianças várias atividades para marcar o início da abertura oficial de mais um ano letivo da Escola Aberta. Bem, esta atividade
No fundo, acaba por ser a abertura oficial da Escola Aberta, que é um programa que a Fundação da Criança e da Juventude vem a executar já há 5 anos a esta parte. Portanto, no próximo ano já vai ser o 6º ano que vamos ter esta atividade. Acaba por ser um complemento a todo o programa que o Ministério da Educação implementa nas escolas públicas de Santo Tomé e Príncipe. Nós trabalhamos com professores também do Ministério da Educação, alguns técnicos nossos, mas acaba por ser, no fundo, um enriquecimento curricular das atividades para crianças entre os 3 e os 12 anos de idade. Para este novo ano letivo, a escola tem novidades e a maior delas é o programa Eco Saúde. A novidade este ano é que vamos ter mais temáticas, enquanto nos primeiros anos elas foram mais reduzidas. Este ano acrescentámos, portanto, o número de atividades. Além das línguas, portanto, do inglês e do francês, que começamos a ensinar às crianças a partir dos 4 anos de idade, vamos trabalhar muito sobre a saúde e o ambiente, que é um programa que começámos o ano passado com a Universidade de Coimbra, através de um protocolo que estabelecemos com eles, em que tivemos durante cerca de um ano 3 mestrados a trabalharem connosco aqui na instituição e que desenvolvemos este programa que se chama Eco Saúde. No fundo, esta é a grande novidade. Para além disso, vamos trabalhar muito também as questões da cidadania, da nutrição, porque hoje em dia aparecem doenças estranhíssimas assim de um dia para o outro, como esta questão da ébola e outras tantas que aparecem no nosso continente africano. Portanto, essas questões são muito importantes também de trabalhar com as crianças, e muito as questões da expressão, portanto, as artes plásticas, o teatro, a música, até porque nós temos ensino inclusivo aqui dentro da instituição. Paralelamente a isso, foi feita uma reforma no interior do edifício da Fundação e no exterior a instituição está a ser pintada. O financiamento veio da empresa portuguesa. Portanto, vemos nestes apoios a instituições como a Fundação portanto, algo que representa uma responsabilidade para com o próprio país onde estamos, de certa forma, a desenvolver atividade. Esta foi mais uma iniciativa da nossa parte que visa dar o nosso contributo como empresa séria e credível que nós queremos apresentar aqui no mercado de São Tomé. A Fundação da Criança e da Juventude é uma instituição de solidariedade social sem fins lucrativos, de mérito reconhecido e estabelecida em Santo Tomé e Príncipe desde dezembro de 2005. A empresa de telecomunicações Unitel STP, depois de 4 meses a operar no arquipélago, vai realizar no Estádio Nacional 12 de julho, no dia 8 de novembro, o seu primeiro Big Show. O evento contará com a atuação de cantores angolanos e santomenses. Segundo a empresa de telecomunicações Unitel STP, este Big Show tem como objetivo criar ligações e aproximar os seus clientes à empresa. É o final do STP em linha de hoje. Se esteve em nossa companhia, o prazer foi todo nosso. Tenha boa noite.